Olá pessoal, tudo bem com vocês? É a professora Elitânia. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de bioquímica. Nós vamos falar de proteínas. São macromoléculas muito importantes para a nossa sobrevivência. Vamos falar sobre a sua classificação, função, as estruturas. E aí eu dividi essa aula em 3 partes. Uma delas é o aminoácido. A gente vai estudar os aminoácidos, depois os peptídeos e por fim as proteínas. Quem são esses aminoácidos, né? São substâncias orgânicas, possuem na sua constituição aí, elementos ligados ao carbono, e é constituído por 2 grupos funcionais diferentes. Um grupo é o grupo carboxila e o outro é o grupo amino. Sempre que estivermos falando de aminoácidos, a gente vai falar desses 2 grupos. Tem um grupo amina e tem um carboxila junto ali da constituição do elemento. Esse grupo amino e o carboxila, eles não precisam necessariamente estar ligados diretamente. Tá? Eles podem estar ligados em pontos diferentes da cadeia química ali. E o grupo amino ele sempre vai estar ligado ali ao carbono de número 2, então ele vai estar sempre ali um pouco mais distante. Então você vai ter sempre ali essa distancinha entre eles. Um aminoácido é referente a esse alfa-aminoácido. O termo alfa indica que o grupo amino em qualquer aminoácido estará ligado no carbono 2 a partir da carboxila. Então, eu tenho a carboxila aqui, o C-OH. Então, o próximo carbono vai estar a presença ali do grupo amino. Essas cadeias de aminoácidos são ligadas entre si por uma ligação covalente específica. Então, o que é essa ligação covalente? Não sei se vocês ainda lembram. Ligação covalente é aquela ligação em que 2 elementos químicos trocam elétrons, né? Eles vão compartilhar elétrons, eles não perdem e nem ganham elétrons, eles vão compartilhar elétrons na sua cadeia, por isso que ela se mantém estável. A gente costuma dizer que esses aminoácidos possuem uma ligação bem estável, porque para formar proteína, uma proteína geralmente ela é formada aí, pode ser formada de 100, 200, 300, até 1000 aminoácidos. Então, ela precisa ter uma ligação estável, porque se ela se rompe ali com muita facilidade, ela perde a sua função. E quando isso acontece, você vai ter alguma mudança ali na funcionalidade dessa proteína. Existem cerca de 20 aminoácidos diferentes que vão participar das proteínas. Então, você tem sempre a presença aí desses aminoácidos constituindo as proteínas, que são as unidades fundamentais. Então, cada aminoácido desse é uma unidade fundamental das proteínas que vai dar a sua função ali no que ela for executar. As moléculas mais abundantes, então a gente tem uma grande quantidade de proteínas existentes. Lembra que eu já falei para vocês? As proteínas têm várias funções: enzimática, de sustentação, de transportar, defesa, comunicação, sinalização celular. Está envolvido em todos os nossos processos vitais. Então, eles são muito importantes para a nossa sobrevivência. Aqui eu só trouxe para vocês visualizarem alguns grupos de elementos químicos. Dá para ver que sempre tem aqui a presença, né? Tem o C-O na glicina. Dá uma olhadinha na glicina. C-O, carbono 2, o grupo amina. Na alanina, C-O, carbono 2, grupo amina. Então, a gente sempre tem esses carbonos ligados e tem o seu radical. Cada radical ele vai ser diferente entre esses 20 tipos aí de aminoácidos e depois eles vão se juntar formando as macromoléculas de proteínas. Essa união dos alfa-aminoácidos que leva à formação de proteínas vai determinar as suas várias funções. Tem função estrutural, por exemplo, na produção dos nossos tecidos, a nossa pele, a gente tem a produção de colágeno, você tem a produção aí das substâncias que vão constituir os nossos cabelos, as nossas unhas. Então, existe uma grande função estrutural. A enzima, a formação de enzimas para atuar nas reações químicas, e aí você vai ter aquelas que vão ajudar a cortar a molécula de RNA quando ela é copiada do DNA para ser enviada pelo RNA mensageiro. A defesa e a formação dos anticorpos, ela vai reconhecer
as bactérias invasoras, os vírus invasores e vão formar anticorpos, transportar elementos, transportar colesterol, função hormonal, produção de hormônios. Então, ela vai auxiliar em todo o nosso processo metabólico. Os aminoácidos foram descobertos aí ao longo dos anos, né? Em 1806 se tem o primeiro que foi descoberto, que foi a asparagina, que por meio de partes do aspargo eles descobriram esse aminoácido, e por último a gente teve a treonina em 38. E aí esses elementos, os nomes que eles recebem é de acordo geralmente com o material de onde eles foram descobertos, o aspargo, o glúten, o queijo, a própria glicose. Então você tem a glicina, você tem a tirosina, o glutamato, que foram descobertos aí nesses materiais. A estrutura geral do aminoácido, você tem um carbono central, você tem um grupo carboxila, você tem o grupo amina e a continuidade aí da cadeia lateral, com seu local. Fisicamente e quimicamente indistinguíveis. Você olha fisicamente o elemento, ele não tem muita diferença. Você não consegue perceber que são elementos diferentes, porque o que muda é apenas o posicionamento de algumas ligações. E esse posicionamento das ligações químicas é que vai mudar completamente, às vezes, a sua função. Então, quando você coloca ele, por exemplo, a gente fala que ele é a parte do espelho, você pega essa molécula, coloca ela no espelho, você vê uma molécula igualzinha. Não tem diferença física, visualmente falando, quimicamente falando também não. Por quê? Porque existe a mesma quantidade de elementos químicos, a mesma quantidade de carbonos, de hidrogênios, de nitrogênios estão ali presentes. No entanto, o posicionamento da ligação química faz com que ela tenha funções diferentes. Então, a gente pode dizer que essas moléculas elas não são sobreponíveis. Então, eu posso colocar duas moléculas que eu acho que fisicamente e quimicamente estão iguais, mas o posicionamento da ligação está em pontos diferentes. Quando eu coloco uma sobre a outra, elas terão funcionalidades diferentes, elas não vão se sobrepor. Então, elas são funcionalmente diferentes. A gente costuma dizer que elas são heteroisômeros, então elas vão se diferenciar no arranjo espacial dos átomos. E aí eu trouxe esse exemplo aqui da laranja e do limão. Vamos pensar comigo aqui. Pega uma laranja, o fruto da laranja, pega um fruto do limão, pega uma lima e sente o cheiro, tá? Passa ali a faca, faz uma raspa, amassa essa casca e sente o cheiro da laranja, do limão e da lima. Todos eles são limolenes. Só que, qual que é a diferença? O posicionamento dessas ligações. Então, quando você olha a laranja, você sente, quando você sente, você percebe que são cheiros diferentes. Quimicamente, eles são iguais. Fisicamente também. No entanto, o posicionamento, quando um está ligado à direita desse anel, o outro está ligado à esquerda desse anel, dá essa sensação, esse cheiro que você consegue perceber biologicamente, mas você não consegue perceber fisicamente ou quimicamente na molécula química. Consegue entender isso? Você sabe que o cheiro da laranja é diferente do cheiro do limão. E fisicamente, o elemento químico que proporciona isso, eles são iguais. O que mudou? O posicionamento das ligações químicas. E isso faz com que eles tenham funções biológicas diferentes. A ocorrência de isômeros. O que são esses isômeros? São íons ou moléculas com fórmulas idênticas, mas com estruturas distintas. Então, se você olha um para o outro, o direcionamento das ligações são distintas. E isso faz com que esses isômeros tenham a função igual, mas é fisicamente, quimicamente idêntico. Acontece, por exemplo, quando em alguns organismos, de você ter proteínas que são encontradas no animal, numa planta, e aí você vai olhar para uma bactéria e você vê que ele é igualzinho. Vai falar, opa, não é igual. A estrutura desse elemento ela está diferente. A forma de ligação está aqui, mas ele tem
2 carbonos, ele tem 2 oxigênios, ele tem 5 hidrogênios, mas o posicionamento dessa ligação química está em locais diferentes, e isso faz com que eles tenham funções diferentes ou que só vão aparecer em um organismo ou em outros organismos vivos. Tem também o caráter anfótero. Esse caráter anfótero, ele vai ser a capacidade que o aminoácido tem de reagir tanto numa solução ácida quanto uma solução básica. E aí ele, por ter a presença dessa grupamina e desse grupo carboxilo, ele consegue protonar ou perder esses prótons aí numa ligação química. Os aminoácidos possuem íons dipolares, ou a gente pode chamar de isotérios, que ocorrem em pH neutro. O grupo amina apresenta-se protonado e o grupo carboxila vai estar sempre dissociado. Ou isso pode mudar, então se eu coloco esse meu elemento químico numa solução aí de pH 11, 12, eu consigo fazer a desprotonação desse grupo amina, mas ele tem que estar com uma solução salina muito alta. Os aminoácidos são classificados conforme a natureza das cadeias laterais. Então, vai variar de tamanho, forma, carga, capacidade de formar pontos de hidrogênio, características hidrofóbicas, reatividade química. Então, se ele tem contato com a água, eu vou ter o grupo os apolares, eu tenho os grupos dos aromáticos. Tem aqueles que são carregados positivamente, outros negativamente. Os critérios de classificação dos aminoácidos dependem também da polaridade dessas cadeias, como eu falei anteriormente, se é polar ou apolar, a presença do grupo ácido base na cadeia lateral. Então, para poder fazer essa classificação, apolares, ácidos, básicos e polares. Eu trouxe aqui os aminoácidos, né? Então, eu tenho aqui os 20, a classificação deles, como que é a abreviatura, como que é a cadeia lateral, como que é a polaridade. A gente não vai entrar nas ligações químicas desses aminoácidos por enquanto. Por quê? Vocês vão estudar isso basicamente lá na biotecnologia, lá na genética, vocês se aprofundam um pouco mais quando você vai falar sobre a síntese de proteína que acontece nos ribossomos. Por enquanto, a gente vai só ter noção quem são eles, que a gente tem a alanina, a arginina, a aspargina. Lembra que na nossa aula prática, nós fizemos essas cadeias químicas, todas elas, nós fizemos todos esses aminoácidos na nossa aula prática, que a gente pegou o carbono, ligou com os hidrogênios, com os nitrogênios e formou as nossas moléculas. E aí a gente tem a lisina, a leucina, tem alguns que são mais simples, tem alguns que são mais complexos, e aí junta todos esses aminoácidos e vão formar as nossas proteínas.